Preste atenção nesse caso. Imagine viver em constante temor de uma ameaça invisível, uma força destrutiva que surge do próprio interior. Esse é o caso perturbador de uma mulher que, em um acesso de violência, cometeu crimes horríveis, chocando a todos ao seu redor. Como uma pessoa pode passar de vítima a algoz? O que desencadeia atos tão extremos de violência? Neste episódio da Fatos Criminais, vamos explorar os detalhes e eventos que levaram aos trágicos acontecimentos. Um fato sombrio e intrigante, onde cada detalhe revela uma nova camada de desequilíbrio. Você conhecerá um dos casos mais chocantes de psicopatia, os sinais problemáticos que essa pessoa já dava quando criança e adolescente, e a decisão inexplicável de soltura de uma pessoa com um potencial assassino, sem o menor sentimento e apreço à vida humana. E no final, amigo, deixe a sua opinião sobre esse fato. Inscreva-se no canal, deixe um comentário. Essas são maneiras de você me ajudar com esse projeto. Valeu? Eu sou o tiozão da Fatos. Seja bem-vindo. Você está na Fatos Criminais. A família. Tom Eddington tem poucas lembranças felizes de sua infância em Muswell Hill, um subúrbio ao norte de Londres. Seu pai, Harry, um homem sério de poucas palavras, era um correspondente do jornal inglês Daily Mail e trabalhava muito dentro de casa. Sua mãe, a Marion, e guarde bem esse nome, ao contrário do marido, era uma mulher bastante comunicativa e uma personalidade bastante popular no bairro. Além de Tom, o casal tinha mais duas filhas, a Nicola, a mais velha, e Sarah, a caçula. A família inglesa poderia ser apenas mais uma família normal, o mundo afora não fosse um seríssimo problema que girava em torno da irmã mais velha de Tom, a ruivinha Nicola. Tom disse sobre sua irmã. Ele disse que a Nicola parecia gostar de criar conflitos, colocando as pessoas umas contra as outras, e ele chegou a pensar que era normal, não tinha como ele saber que não. Ele disse que eles cresceram como forasteiros no bairro. Nicola sempre tinha problemas na escola e os pais de colegas proibiam seus filhos de brincarem com ela por acharem que ela era uma má influência. Voltando um pouco na história, uma lembrança se destaca na mente de Tom. Ele tinha 4 anos quando ele estava todo arranhado, sangrando, caído sobre uma roseira no jardim. Seu pai, claro, correu para ajudá-lo. Ao lado, a irmãzinha Nicola assistia à cena sem expressar nenhuma emoção. Claro, foi ela que havia empurrado ele contra os espinhos. Repreendida pelo pai, ela apenas disse: "Está feito." Ela chamava o irmão mais novo apenas de coisa. E essa não fora a primeira vez que ela tentara se livrar dele, vamos dizer assim. Quando Tom tinha apenas 2 anos, Nicola empurrou seu carrinho de bebê pela escadaria de uma igreja durante um passeio familiar. Por sorte, Harry, o pai, conseguiu segurar o carrinho antes que este rolasse a escada abaixo. Tom diz que todo mundo pensava que era apenas uma rivalidade normal entre irmãos e que ela iria crescer sem isso, mas Nicola só fez piorar as coisas. Pelo que ele se lembra, Nicola não era certa, não tinha empatia com os outros. Marion consultou psicólogos que disseram que Nicola era normal, mas segundo Tom, sua irmã era uma criança mestre em manipular. Ele disse que ela era boa em fingir sanidade. Aos 11 anos, Nicola ficou incontrolável, fugia de casa e passava dias desaparecida. Isso com apenas 11 anos. Ele disse que uma vez a mãe dele escondeu todos os sapatos dela para impedi-la de sair de casa. Ela então pegava os dele e fugia mesmo assim. Ficava 1-2 semanas desaparecida. Os serviços sociais diziam que ela já era um perigo para outras crianças, mas eles não ajudavam a mãe de Tom. Ele disse que quando Nicola completou 12 anos, Marion
decidiu mudar-se com a família para uma casa de campo em East Sussex, uma bucólica região no sudeste da Inglaterra. Já separada de Harry, ela queria levar sua filha mais velha para longe de Londres. Na capital inglesa, apesar da pouca idade, Nicola já havia enturmado com tudo quanto era má influência. Passava as noites nas ruas bebendo e fumando com amigos. No novo lar, Marion colocou os 2 filhos mais novos, Tom, de 10 anos, e Sarah, de 7 anos, em um internato onde passavam a semana inteira longe de Nicola. Tom disse que achava que a mãe dele percebeu que Nicola poderia ser violenta e que estava se tornando um risco para eles. Para ele, foi um alívio ficar longe dela, a irmã. Ele disse que amou a escola e não queria ir para casa nos fins de semana. Disse também que ficar com os amigos e ver como outras famílias se relacionavam o fazia perceber o quão mentalmente instável era a Nicola e como isso afetou a família dele. Veja, apenas aos 15 anos, Nicola foi expulsa do colégio e passou a morar em um apartamento pago pelo seu pai, o Harry. Nessa época, depois de inúmeras tentativas, sua mãe conseguiu levá-la até um centro de saúde e ela começou a tomar remédios controlados. Morando sozinha, porém ninguém poderia garantir que Nicola tomaria sua medicação. No seu aniversário de 13 anos, Tom visitou a irmã mais velha, mas a visita quase lhe tirou a vida. Nicola o fez fumar maconha e obrigou-lhe a consumir anfetaminas até que ele caísse doente. Talvez, tão somente talvez, ela o tenha usado como uma espécie de cobaia para saber quantos comprimidos eram necessários para levar alguém a óbito. Aos 17 anos, Nicola ficou grávida de gêmeos, mas teve um aborto depois que o namorado lhe deu um soco na barriga. Ela se mudou para Londres, onde trabalhou como recepcionista e dançarina de boates de striptease. Aos 19 anos ficou grávida novamente de um namorado traficante e deu à luz um filho. Foi Marion quem ajudou a filha nos cuidados com a criança, o seu primeiro neto. 2 anos depois, aos 21, Nicola se casou com um jamaicano que conheceu em um clube. Engravidou do seu segundo filho e viveu, talvez, o período mais estável de sua vida. Tom, seu irmão, chegou a dizer que o marido de Nicola amava o primeiro filho da irmã dele como se fosse dele. Ele fez com que Nicola tomasse sua medicação corretamente, mas às vezes ela o tratava horrivelmente e o acusava de todos os tipos ruins de comportamento. O casamento acabou quando Nicola se juntou a uma igreja cristã evangélica e tornou-se convencida de que Deus, ao invés dos seus medicamentos, poderia curá-la. Ficou convencida de que estava cercada por demônios. Seu marido voltou à Jamaica e, quando Nicola o visitou, estava num estado tão preocupante que o ex-marido a proibiu de deixar o país com o filho do casal. Ela então voltou para a Inglaterra apenas com o filho mais velho. Marion estava tão preocupada com a segurança do neto que entrou em contato com o serviço social inglês para que este tirasse de Nicola a guarda do seu filho. Tom disse que achava que a mãe dele esperava que Nicola teria a ajuda médica que precisava e em seguida teria o seu filho de volta. Mas não foi isso que aconteceu. Sem os filhos, Nicola perdeu seu alojamento e o dinheiro do governo e começou a culpar a mãe dela, que ficou bastante assustada e disse que Nicola poderia matá-la. Após o episódio das anfetaminas, Tom mudou-se para a cidade de Brinton, onde cursava a faculdade de teatro. Ficou anos sem ver a irmã e fazia de tudo para evitá-la. Em um fim de semana de novembro de 2005, ele e sua irmã mais nova, Sarah, decidiram visitar a mãe. E quem estava lá? Ele disse que foi tudo difícil e tenso. Nicola estava muito tranquila e ficou lá sentada escrevendo no seu notebook enquanto ele tentava fazer piadas para aliviar o clima. O que será que Nicola escrevia no notebook? Você vai saber. Foi aí que ele decidiu levar Nicola para um pub para que pelo menos Sarah tivesse algum tempo com a mãe deles. Eles foram para o pub
Mas Nicola foi convidada a se retirar do local por brigar com um DJ. Quando ela disse que estava voltando para Londres, Tom disse que ficou aliviado. Ele disse que telefonou para casa e perguntou para a mãe deles e Sarah se elas não queriam se juntar a ele no pub. E elas foram. Mas a mãe dele não conseguiu um local para estacionar o carro, então deixou a Sarah e voltou para casa. Preste atenção. Sarah e Tom ficaram conversando e bebendo no pub, mas eles não poderiam imaginar o horror que estava por vir. Ao voltarem para a casa da mãe, os irmãos veriam uma cena que nunca mais sairiam de suas cabeças. Marion, a carinhosa mãe, que sempre cuidou para que os filhos vivessem em paz e harmonia, estava caída no chão com uma enorme faca cravada no peito. Marion estava morta. Tom disse que no começo ele não conseguiu entender direito o que estava acontecendo. Ele disse que viu uma trouxa de roupas e 2 pernas. Ele pensou que a mãe dele tinha convidado alguém para ficar lá. Ele falou para Sarah que entrou no quarto para que ela chamasse a polícia. Chocado pela cena, Tom imediatamente soube quem era responsável por aquela barbaridade. Sua suspeita tornou-se uma certeza quando ele acessou o notebook que sua irmã Nicola há poucas horas estava usando. Lá havia um arquivo de Word salvo no desktop com o seguinte título: Pessoas condenadas. No topo da lista estava o nome da mãe deles. Foi decepcionante, ele disse, também ver o próprio nome dele na lista. Certamente, ela mataria o Tom também. Quando Nicola foi presa em um ônibus de Londres, depois de 16 dias em fuga, suas palavras foram: foi Tom quem fez isso. Tom disse que não bastasse ela ter deixado o corpo da mãe deles para ele encontrar, ela ainda tentou culpar ele pela morte de sua mãe. Após sua prisão, Nicola foi diagnosticada com esquizofrenia e transtorno de personalidade antissocial. Em outras palavras, uma psicopata. E é enviada a um hospital psiquiátrico após admitir o homicídio e por ter sua responsabilidade diminuída devido à sua condição. Claro, na época Tom e sua irmã Sarah disseram em um comunicado: finalmente Nicola está no lugar onde não poderá mais machucar ninguém e que pode receber a ajuda que desesperadamente precisa. Mas a tranquilidade para Tom e sua irmã Sarah se transformou em medo quando, no ano de 2009, Nicola, inexplicavelmente, foi libertada. Por 2 anos ela morou no Ambedkar House, no bairro de Greenwich, sudoeste de Londres, uma casa de apoio supervisionada por uma equipe de saúde mental. Considerada boa pelos médicos e pela equipe do local, Nicola fazia planos para mudar para um apartamento. Na verdade, Nicola estava muito longe de estar estável. Ela havia parado de tomar sua medicação antipsicótica após ficar grávida de um outro paciente. E quando ela perdeu a criança num aborto espontâneo, ela piorou muito. 11 de outubro de 2011. Nicola enviou uma mensagem ao seu irmão Tom pelo Facebook. Era a primeira comunicação entre eles desde a morte de sua mãe Marion. Ela disse que ninguém estava tomando conta dela como mamãe fazia. Tom, obviamente, ficou assustado com a mensagem. Ele contatou a Ambedkar House e pediu para que a irmã fosse imediatamente reassistida. 2 dias depois, no dia 13 de outubro, Nicola discou para o serviço de emergência em inglês e disse: a última vez que me senti assim, eu matei alguém. Matei minha mãe. A impressão que dá é que Nicola estava implorando por ajuda. Policiais a encontraram e a levaram voluntariamente para o hospital londrino Queen Elizabeth II. Dentro do hospital, ela novamente ligou para o serviço de emergência e gritou para ser presa, avisando que era muito perigosa. Pensando se tratar de mais um surto psicótico, profissionais do hospital a transferiram para uma unidade de saúde mental. Enquanto uma enfermeira preparava sua cama,
Nicola fugiu. Ela pegou um ônibus para Bexley Hill, um bairro do subúrbio de Londres, invadiu uma loja, roubou uma faca. Ao ver uma mulher parada num ponto de ônibus, Nicola não pensou duas vezes. Correu em sua direção para matá-la. Kerry Clark, 22 anos, teve sorte. Talvez por ser jovem, conseguiu lutar contra Nicola, que não conseguiu atingir o seu objetivo. Mas ela não parou por aí. Nicola invadiu um açougue e roubou um cutelo. Naquela mesma hora, Sally Hodgkin, 58 anos, caminhava em direção ao seu trabalho como fazia todas as manhãs. Sally teve praticamente sua cabeça decapitada por Nicola. No dia do seu julgamento, o juiz Brian Becker disse para Nicola que ela era manipuladora e excepcionalmente perigosa, que ela havia feito a escolha e o fato é que ela deveria assumir a responsabilidade pelos seus terríveis atos. Nicola foi condenada a 2 prisões perpétuas pelo assassinato de Sally Hodgkin e a tentativa de homicídio de Kerry Clark. Hoje, Tom não tem certeza sobre como se sente em relação à sua irmã mais velha. Ele aceita que Nicola sofra de uma doença mental e transtorno de personalidade, mas não acredita que ela pode ser absolvida por suas responsabilidades. Sua ira é direcionada para os profissionais médicos que decidiram que Nicola estava bem o suficiente para estar de volta à comunidade. Sobre essa soltura inexplicável dos profissionais, Tom chegou a emitir uma opinião. Ele chegou a falar que eles conheciam a Nicola por toda a vida e que eles sabiam que ela era muito perigosa. Afirmou que disseram a eles, os profissionais, que ela seria um risco para as outras pessoas e que ela nunca deveria ter saído. Mas eles, segundo Tom, simplesmente não quiseram ouvi-los. Pesado, não? Você arriscaria uma opinião? Deixe nos comentários. Eu adoraria ler. Muito obrigado de coração por ter assistido até aqui. Lhe convido a clicar no botão inscrever e fazer parte dessa família. Não esqueça de ativar o sininho. Deixe o seu like e compartilhe o canal para amigos. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!